Bom, pessoal, vamos falar agora sobre intervenções na SOP, né? Então, vamos falar de dieta, vamos falar sobre questão de exercícios, questão hormonal, né? E até alguns mitos sobre esse assunto também, né? Que muita gente que fala muito sobre essa questão de dieta específica para SOP, treino específico para SOP, suplementação para SOP, né? Então, vamos avaliar isso aqui agora. Bom, sem mais delongas, que a ideia aqui não é enrolar vocês, né? Não existe composição dietética através de macronutrientes específicos para SOP que gere um impacto maior nos desfechos metabólicos, como controle hormonal, fertilidade ou na perda de peso, quando a gente pega estudos controlados muito bem feitos. Então não existe uma intervenção específica para SOP, tá? Não existe isso de, essa dieta aqui é para SOP, ela é melhor, é low carb, é cetogênica, né? Então isso vai na preferência pessoal, tá? Perdão, pessoal. Bom, da mesma maneira também não existe exercício específico para SOP, tá? Que gere uma melhora ali metabólica, né? Tem muita gente que vai falar de uma dieta que controla a insulina é melhor para SOP. Na verdade não, né? Na verdade, eu até juntei SOP e resistência à insulina nesse curso para vocês verem que uma dieta que controla a liberação de insulina não é nem melhor para resistência à insulina, tá? Então também está errado, ok? A gente vai falar mais sobre isso nos módulos de resistência à insulina, mas basicamente, né? Você não quer controlar a liberação de insulina por controlar, você quer melhorar a sensibilidade à insulina através da perda de tecido adiposo ali mais visceral. Bom, né? Engajar em 150 minutos de exercícios moderados para vigorosos por semana é recomendado, no geral, para a questão cardiometabólica, que vocês sabem que é maior, é mais arriscada ali, né? Nas pacientes, nas pessoas com SOP, tá? Uma das intervenções que é muito clara na SOP ali de benefício é a cirurgia bariátrica em quem tem IMC de 35 kg por metro quadrado ou mais. São pessoas que raramente vão ter uma grande resposta apenas por intervenções dietéticas, tá? A bariátrica, né, a cirurgia metabólica, ela leva a uma grande perda de peso que melhora questões de parâmetros ali de saúde, né? E aí temos estudos ali avaliando cirurgia, contraceptivo oral, metformina no manejo da SOP, e a grande melhora nessas mulheres com maiores níveis de obesidade, né, foi com a bariátrica mesmo, não foi com metformina, não foi nem com contraceptivo oral, tá? Elas diminuíram peso, IMCs, confiança de cintura, de quadril, glicemia, insulina, triglicerídeos, LDL, glicada. E mais importante é que também, né, a gente vê como o emagrecimento é importante para essas mulheres, né? Elas diminuíram o hipoandrogenismo, não só pela testosterona total, como o FAI, que é o Free Androgen Index, que é o índice ali de andrógenos livres, tá? Então, diminui testosterona total, testosterona livre, DHES, tá? Então, melhora esse hiperandrogenismo nessas mulheres, né? Com um grande emagrecimento dado ali pela bariátrica, tá? Outros estudos também mostraram essas melhoras, né? Alterando, subindo esse HBG, diminuindo o hormônio antimileriano, colesterol total, tá? Então, em estudos que comparam a cirurgia em mulheres com e sem SOP, né? A gente vê que as mulheres com SOP elas também conseguem controlar esse hiperandrogenismo, ok? Bom, o uso de medicações que visam perda de peso na SOP, né, são interessantes, né? A gente já tem estudos com liraglutida e melhora ali de fertilidade na SOP, por exemplo, tá? Uma das medicações muito utilizada é a metformina, né? Metformina a gente sabe que ela é principalmente para pré-diabetes, diabetes tipo 2, né? Que ela inibe ali a gliconeogênese, que é o seu fígado basicamente produzir glicose, tá? A metformina não tem grandes efeitos na perda de peso, tá bom? Num estudo comparou ela contra a contraceptivo oral, né? Ela até demonstrou uma pequena perda de peso, mas nada demais. Agora, quando a gente fala dos agonistas de receptores de LP1, eles
já tem ali, né, essa questão de maior benefício, apesar de maior custo, né? A metformina a gente consegue ali no SUS, tá? Ó, liraglutida e semaglutida demonstraram melhora na SOP, né? A liraglutida levando a perda de peso, de redução de massa gorda, tá? Então, são situações que a gente pode pensar nisso, ainda mais na paciente com SOP, que ela não tem uma obesidade tão severa, mas tem aquele IMC acima de 24,9, tem aquela gordura mais visceral, que aí você nem pensa em doses tão altas assim, né? Desses fármacos, você não vai pensar na dose máxima de liraglutida, que de repente é 3, né? De repente, essa paciente ela consegue perder mais que 5% aqui do peso dela, já tem uma melhora nesse hipoandrogenismo se ela não é uma paciente com uma obesidade mais severa, tá? Então, alguns estudos, embora menores, mostraram que a liraglutida, semaglutida, por exemplo, né, melhoraram também esses aspectos androgênicos dessas mulheres e normalizaram o ciclo menstrual, tá? Agora, o inositol, ou mioinositol, eu até separei uma aula específica para a gente ler os estudos com ele, porque aí a gente vê que esses estudos, né, eles são muito frágeis, tá? Então, eles são bem limitados os dados. A metformina é ainda mais efetiva nos desfechos metabólicos, né? Então, se ele for usado, ele tem que ser usado ali como uma terapia de terceira, quarta linha, né? Sabendo que a evidência é muito limitada do mioinositol e sabendo que primeiro tem que fazer o básico, né? Que é a dieta, exercício e medicação se necessário, tá? Bom, nós temos os usos de anticoncepcionais também, né? E a gente busca nesses anticoncepcionais um perfil mais antiandrogênico e baixo como androgênico, né? Então nós temos ali os anticoncepcionais de primeira geração. Isso de geração é muito debatível, né? O que é de primeira, de segunda, enfim, né? Mas a norethilerona, por exemplo, norethindrona, né? Tem um perfil que não é antiandrogênico, então não é tão interessante assim para SOP, né? Então, ele pode funcionar como anticoncepção, mas ele não é muito útil, né, quando a prioridade é acne e sutismo. O levonorgestrel, que é de segunda geração, que a gente tem até, né, no DIL, né, Dilmirena, ele é muito problemático para SOP, né? Ele é uma boa opção quando o foco é segurança trombótica, mas é uma escolha ruim quando acne e sutismo são prioridade, tá? Agora, né, quando a gente fala de fármacos como desogestrel, gestodeno, né, eles têm um perfil androgênico mais leve que levonorgestrel, tá? E ele pode ser até melhor que o levonorgestrel, né? Mas ainda assim tem que tomar cuidado para não gerar uma acne, né? Mais leve, mais moderada, né? A drospirenona tem uma ação bem antiandrogênica, assim como a ciproterona, tá? Então, são os que têm melhor ação na SOP, né? Drospirenona, o acetato de ciproterona também tem uma grande ação na SOP, nesse controle de hirsutismo, tá? De controlar esse excesso de andrógeno, né? Essa testo mais alta, essa testo livre mais alta, né? Então, são os melhores grupos quando tem acne, seborreia, hirsutismo, que é crescimento de pelo, tá? Então, aí nós temos um grupo mais interessante, ok? Bom, lembrando que não é receita de bolo, né? Porque pode aumentar um pouquinho o risco de tromboembolismo vascular, comparando com o levonorgestrel, tá? Então, a escolha do anticoncepcional ali é muito importante, não pensando apenas no hirsutismo, mas no risco também cardiovascular da paciente, tá? Uma das principais estratégias que a gente busca na SOP, ainda mais quando ela é mais grave, aqueles fenótipos A e B que a gente conversou, é controlar então esse hipoandrogenismo, né? É esse excesso de testosterona livre, né? Então, anticoncepcionais com baixas doses de etinoestradiol, né, são a preferência aqui terapêutica, tá? Eles acabam aumentando esse HBG. E aí, com esse estradiol, né, eles acabam inibindo os níveis de LH, que iria ali e faria aquele excesso de testosterona na mulher. Então, o estradiol ele acaba sendo útil também, né? Meta-análise com estado de ciproterona, né, e progestinas ali de quarta geração demonstraram essa grande redução,
nesse hirsutismo, tá? Então, é importante a gente saber que isso aí não vai ser feito em todas, né? Que é um perfil muito particular de cada mulher também, tá? Mas que hoje, né, essas preparações elas também têm que ser avaliadas pelo médico pelo risco de trombose venosa, tá? Combinar anticoncepcional com manejo de estilo de vida é mais efetivo que combinar anticoncepcional com metformina. Porque o próprio exercício, a própria dieta por si, né, elas têm efeito na melhora de sensibilidade à insulina. Quando você melhora a sensibilidade à insulina, você diminui esse hiperandrogenismo. Que lembra que a resistência à insulina causa ele. Então, como é que seria uma dieta aqui para a SOP? Não tem um padrão específico, né? Mas se a pessoa tem um IMC mais elevado, é óbvio que a gente vai buscar perda de peso, né? No IMC eutrófico com sobrepeso, uma perda de 5%, mais ou menos. E aí a gente pensa num déficit entre 300 até 600 calorias, tá? Agora, sobre obesidade, sobrepeso, né? Um sobrepeso ainda mais visceral, aquele IMC 28, 29, circunferência abdominal elevada, né? A gente pode fazer um déficit maior, né? De repente um déficit de 700, né? E até 1.500 calorias, ainda mais agora com os análogos de LP1, que ajudam os pacientes a terem adesão, tá? Esse déficit por si já vai melhorar a sensibilidade à insulina. Mas quando a gente pensa em sensibilidade à insulina boa, a gente tem que pensar numa dieta rica em fibras. E aqui eu falo rica mesmo, né? 30, 40, 50 gramas. E com uma proporção de gorduras insaturadas para saturadas de pelo menos 3:1. Então, tem, sei lá, 60 gramas de gordura na dieta, né? Então, mais ou menos 45 gramas de insaturada, 15 de saturada, tá? Isso melhora o controle de LDL e melhora a sensibilidade à insulina também, tá? E proteínas a gente vai usando fontes mais magras ali de aminoácidos essenciais, né? Preferência carne branca, peixe, tá? E a gente tem que considerar as proteínas nas leguminosas também, que são fontes de fibras, fontes de magnésio, de potássio, de micronutrientes em geral, tá? Para a fertilidade, né, óbvio que aí não vamos pensar direto no anticoncepcional, a não ser que primeiro tenha que controlar muito o hiperandrogenismo, tá? Bom, a bariátrica por si nas pessoas com obesidade mais severa melhora muito a fertilidade, tá? E as mulheres grávidas com SOP, elas têm muitos riscos, né? Como, por exemplo, a diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão, né? Nascimento pré-termo. A própria criança, quando a mãe tem SOP, né? Pode também herdar riscos ali, inclusive sendo mulher, né? Sendo uma menina, pode dar risco também para hiperandrogenismo, tá? Então, o desfecho primário aqui na fertilidade, né? É buscar uma gravidez que evite complicações, tá? Então, melhorar esse hiperandrogenismo, ok? Tratamento de primeira linha para SOP ali, que se busca essa melhora da ovulação, é com o letrozol, tá? Então, né? O letrozol ele vai atuar nesse controle de diversos ciclos, né? Mas há um risco também dessa teratogenicidade que ele pode trazer, tá? Geraram preocupações aqui, né? Mas em alguns estudos não viram muita diferença, né, nessa teratogenicidade, tá? Outras medicações também é a metformina combinada com citrato de clomifeno, né? Ou eles separados, buscando melhorar a sensibilidade à insulina e fertilidade, tá? Algumas guidelines sugerem terapias com baixas doses de gonadotropinas, tá? Mas isso ainda precisa de mais cuidado. Então, quando a mulher pensa em engravidar, aí entra letrozol, entra citrato de clomifeno com metformina ou separados, tá bom? Bom, então manejo de hiperandrogenismo, né, na mulher. A gente vai ver esses hiperandrogenismos como hirsutismo, acne, alopécia, tá? Combinação de contraceptivos, como eu falei, da acetato de ciproterona, né? Ou a própria dospirenona, tá? Mas avaliar se há um risco de tromboembolismo. A espironolactona também pode ser interessante, não é de primeira linha, né? Mas se o contraceptivo sozinho não segura,
Dá para pensar na espirulactona de 50 a 200 miligramas por dia, mas também cuidar, caso o paciente seja uma tentante, porque pode haver uma toxicidade fetal, né? Então, tem que ser descontinuado um mês antes de começar ali as tentativas para engravidar, né? E o próprio estilo de vida, exercício e dieta, que a gente conversou que reduz, né, esses níveis de andrógenos e melhora os sintomas, tá? Nós temos também os riscos cardiometabólicos, pessoal. Então, uma mulher com SOP, né, ainda mais com esse hiperandrogenismo, lembra que ela pode carregar uma resistência à insulina, que aumenta o quê? Aumenta ApoB. Eu vou falar mais desses marcadores no módulo de saúde cardiovascular, tá? Aumenta o triglicerídeo, cai HDL, tá? Aumenta a pressão arterial, né? Então, uma mulher com uma SOP com resistência à insulina, fenótipo A e B, né? É importante fazer a checagem da pressão arterial, exames de glicemia também, glicada, tá? Perfil lipídico, né? Mesmo se ela tem um IMC normal, porque ela pode ter aquela circunferência de cintura mais elevada, né? Sinais, sintomas ali desse hiperandrogenismo, como acne, pelos, tá? Então, mesmo que ela não tenha obesidade, é importante avaliar esse risco cardiometabólico, né? Então, é o mesmo raciocínio que a gente tem em homens com mais gordura visceral, homens com gordura hepática também, tá? Como é que funciona isso? Vamos pensar por etapas. Etapa 1, né, avaliar peso e IMC, né? Aí a gente pode pensar se tem exames de glicemia ou não, né? E aí se a pessoa tem uma SOP ali, avaliar a glicada e glicemia em jejum, tá? Se é um baixo risco, né, de evoluir para pré-diabetes, por exemplo, pode ficar avaliando a cada 3 anos. Se é um risco médio, se ela tem uma SOP, mas já demonstra um pré-diabetes, ou vários parâmetros de resistência à insulina, HDL elevado, circunferência abdominal elevada, né? Aí é importante a gente até na dúvida fazer um teste de tolerância à glicose, tá? Para ver se ela tá, não sei se ela tá pré-diabética ou não, né? Então, às vezes aquela paciente que já demonstra mais risco, né, circunferência, triglicerídeo alterado, estilo de vida ali bem problemático, né? Um alto risco também, né, gravidez precoce, né, ela cita isso que já aconteceu, né? Já foi mãe, ainda tem SOP, tem histórico ali de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, tá? Aí podemos pensar no alto risco. Pressão arterial, né? Checar anualmente, eu acho muito importante, na verdade, a gente checar durante as consultas, né? Ainda mais se demonstra alteração. Lembrando que para checar a pressão arterial, o paciente, né, a paciente, não pode ter tomado nada muito energético, né? Cafeína, né? Nada que tenha muita ação no sistema simpático. Tem que sentar, tem que descansar um pouquinho, esperar um pouquinho, né? Respirar, tá? Fazer o screening de lipídios, principalmente, né? Naquelas mulheres com sobrepeso, obesidade, circunferência abdominal. E avaliar, principalmente na obesidade, se há uma apneia obstrutiva aqui do sono, tá? Isso também tem que ser avaliado, né? Até para ver, fazer um encaminhamento. Isso aí pode ser mais um fator para usar medicações para a obesidade. A própria tirzepatida tem aprovação on-label para apneia, um CPAP, tá? Também para essa apneia, ok? Então não é pensar apenas no hiperandrogenismo, tá? Olha as alterações que a gente tem aqui, né? De pressão arterial, screening de lipídios, né? Apneia do sono, tá? O principal fator, sem segredo para ninguém, é manejo do estilo de vida, né? Então, a gente fala ali, né? Uma perda de 5 a 10% é recomendada, com 10 de 500 a 650 calorias, né? Ou de repente até 1.500, dependendo das necessidades individuais. Foi o que eu expliquei para vocês, né? Só que meu embasamento através de um estudo do The Lancet, tá? Que fala sobre SOP, uma review sobre SOP que eu trouxe aqui, tá? E mais uma vez, nós temos aqueles dados anteriores de revisões da Nature, né? Que foi o primeiro que eu trouxe. E as revisões aqui do The Lancet falam a mesma coisa, não existe especificidade, não existe uma dieta específica para SOP, mas há a recomendação de 150 minutos de exercício por semana, moderado, ou 75 minutos de exercício mais intenso, tá? Exercício por si, mesmo que não gere perda de peso significativa, melhora a sensibilidade à insulina. Bom,
Tem estudos também com a suplementação de vitamina D. Eu separei aqui, nesse módulo, pessoal, de SOP, né, uma aula específica sobre suplementação. Mas aqui eu quis colocar um pouquinho de vitamina D, só para a gente fechar o raciocínio aqui, né? É claro que ao longo das aulas eu vou citar mais coisas que a gente tem que se atentar, a próxima aula, inclusive, de transtorno de humor. Mas eu quis trazer aqui para vocês uma coisa bem interessante aqui, ó. Tem estudos que mostram que a suplementação de vitamina D demonstrou resultados positivos na reserva ovariana e diminuiu sintomas depressivos e risco, né, de mulheres pré-menopausa, tá? Mas o papel geral, né, quando a gente pega a literatura ali mais robusta, é inconclusivo, tá? Então, alguns estudos mostram melhora de proteína C reativa, né, malondialdeído, que é um marcador de inflamação, aumento de capacidade antioxidante, mas esses estudos são muito pequenos, muito fracos, né? Então não dá para a gente falar que a vitamina D pode melhorar a depressão, mas em pacientes com obesidade eles tendem a ter uma vitamina D mais baixa, não só porque a vitamina D ela é sequestrada no tecido adiposo, tá? É uma vitamina lipossolúvel, então tende a ter uma vitamina D mais baixa, mas também se eles fazem menos exposição social, se eles tomam menos sol, né? Se eles evitam sair, se eles ficam mais trancados em casa, tem também essa tendência a vitamina D mais baixa, tá? Mas cuidado com isso. Falar que vitamina D trata a depressão é um baita exagero, mas é bom fazer esse screening também, ainda mais em mulheres, né, que têm um risco ali para osteopenia, osteoporose, um histórico genético dessas doenças, demonstram baixa gestão de cálcio também, aí faz sentido, tá? E também não dá pra gente falar que a vitamina D melhora a fertilidade, porque esses estudos não viram fertilidade. Eles viram pequenos marcadores de reserva ovariana, tá? Então não quer dizer que melhorar um pouquinho esses marcadores vai levar à fertilidade, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar então de SOP e transtornos de humor.